de visitar os destroços das ruínas do Titanic. Todos eles sabiam do risco e o perigo que existia nessa viagem, mas se desse tudo certo, eles entrariam para a história, porque muito se espera de notícias, de fotos, de pesquisas sobre aquilo que ficou no Titanic. Mas a probabilidade maior era que desse errado. E ao longo daquela saga, porque enquanto havia umas reportagens de notícias de que existia uma procura, uma busca, não se achava vestígios desse veículo, esses homens já estavam mortos há muito tempo. E o interessante é que deu até uma angústia para quem acompanhou. Dava uma angústia falando assim: olha, o oxigênio só vai durar até quinta. E você se coloca no lugar daqueles homens, tentando imaginar como é que é. Você está dentro de um lugar, que você sabe que o recurso de oxigênio vai acabar por um determinado tempo, e você dá aquela angústia de pensar, se colocar no lugar daquela pessoa. Mas depois, se eu me engano, na quinta ou na sexta-feira, algumas partes desse veículo foram achadas, e o diagnóstico foi que horas depois deles terem partido, pela pressão das profundezas das águas, aquele veículo se implodiu. O que significa? Que explodiu de dentro para fora. E que aqueles homens não sentiram a morte. Porque naquilo ali Deus já tinha falado um monte de coisa ao meu coração. E o final dessa história me fez também entender o que Deus queria falar conosco. O tema da mensagem, bota para a gente aí de novo, é o perigo do passado. Mas só o que significa? O que essa viagem, o que essa história tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver. Se você for parar para pensar, esses homens representam demais alguns homens e mulheres de Deus nos dias de hoje. Pessoas que comprometem o seu presente e o seu futuro em busca de coisas que ficaram no passado. Coisas que estão nas profundezas e estão nas profundezas para que sejam inacessíveis. Mas pessoas que comprometem o seu futuro e o seu presente em prol de buscar coisas que já ficaram no passado. E essa história se fechou trazendo uma mensagem ao meu coração, que eles foram em busca dessas mensagens, dessas coisas que ficaram para trás, e eles morreram e nem sentiram que morreram. E a gente percebe que sim, isso é a realidade de muitos homens e muitas mulheres de Deus, que buscando coisas que ficaram para trás, estão morrendo e não estão percebendo que estão morrendo. Estão em busca de coisas que o próprio Deus, no texto em Miqueias, vai dizer que já lançou nas profundezas do mar. E se Deus lança nas profundezas do mar, é para que sim se tornem inacessíveis a você. Mas mesmo assim, existem pessoas que arriscam a sua vida, arriscam o seu destino, o seu futuro, o seu propósito, em prol de coisas que já deveriam ter ficado para trás. E aí vem Deus inspirando o profeta Isaías no capítulo 43, e o texto começa falando de libertação. Falou de quê? Libertação. O próprio Senhor está trazendo ao profeta uma mensagem de libertação. Primeiro ele traz uma mensagem de cativeiro, mas depois ele fala que haveria a libertação. Ele começa a falar assim: olha, para aqueles que estavam ou que estariam na Babilônia, o Senhor inspira o profeta Isaías para dizer: olha, eu vou levantar um povo, eu vou levantar um exército para vencer o império, o exército da Babilônia, para libertar vocês. Só que eles estavam acostumados a Deus dar vitórias de outra forma, de Deus levantá-los ou levantar alguém no meio do povo para fazer com que isso acontecesse. Então para eles até aquele momento seria uma novidade Deus usar um outro povo
para libertar o povo escolhido. Então a gente concorda que até então Deus estaria fazendo coisas novas para eles. Mas ele fala de uma forma tão categórica que para que eles vivessem aquilo que havia reservado, ou estava reservado para eles, eles deveriam tomar um cuidado. E é o mesmo cuidado que você precisa tomar nessa noite. Estar alerta aos mesmos perigos que esse tema da mensagem traz. Porque, convenhamos, algumas coisas do seu passado deveriam ter ficado por lá. Mas nós temos a triste mania de ressuscitar algumas coisas que deveriam estar mortas na nossa vida. Por isso Deus ele traz uma mensagem ao teu coração, ao meu coração dessa noite. E quem está pronto para receber isso aí, diga amém. No versículo 18, melhor dizendo, ele começa dizendo assim: não, olha só, não vos lembreis das coisas passadas. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Deus estava começando a preparar o seu povo para viver aquilo que havia reservado. Porém, ele faz dois alertas sobre duas ações: não se lembrem e nem considerem. Você entendeu o que está escrito isso? Não se bota para a gente aí, versículo 18: não vos lembreis e nem considereis. Então existem algumas coisas que não podem ser lembradas para aquilo que Deus tem para a sua vida a partir de agora. E existem coisas que não podem ser consideradas a partir desse momento que você entendeu que Deus tem coisas novas na sua vida. Deus ainda está falando o seguinte: mas qual é a diferença nesse texto entre lembrar e considerar? Tem diferença. Ele começa dizendo que lembrar, se você for falar de lembrar, vai lembrar de vai trazer para você lembranças. Quem tem lembranças aí, diga amém. Você tem lembranças? Algumas lembranças são boas, mas a gente há de concordar que muitas vezes trazemos à nossa memória lembranças que não são tão boas assim. Tanto é que o próprio profeta Jeremias teve que brigar consigo mesmo. Para quem tem assistido as nossas lives às quartas-feiras, você vai lembrar do profeta Jeremias brigando consigo mesmo, dizendo: eu quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Ou seja, eu quero trazer à lembrança algo que me faça andar. Porque muitas vezes nós trazemos à memória coisas que nos fazem retroceder. E o Senhor está falando contigo: traga à memória coisas que te tragam esperança. Mas ele começa falando sobre lembrar. E o que significa lembrar? Lembrar é trazer lembranças. Trazer lembranças significa recuperar memórias. E pastor, qual é o problema de recuperar memórias? Tem problema? Algumas vezes sim. Melhor, na maioria das vezes tem problema. Porque é através da memória que você sente. Eu estou falando de sentimentos. Que você vai recuperar um sentimento que muita gente acha que é bom ou que é boa, mas você vai entender que não é. É algo nocivo. Você quer ver? Como já sentiram algo chamado saudade? Me diz aí, saudade é bom ou é ruim? Saudade é bom ou é ruim? Ruim. Pastor, mas eu tenho saudade de coisas boas, mas eu vou te dizer por que é ruim. Geralmente por causa da saudade nós sentimos dores. Por causa de saudades, manifesta dentro de nós algumas dores. Se a gente não recuperasse essas memórias, nós não teríamos saudade. Se não tivéssemos saudade, nós não teríamos dores. Pastor, mas que dor é essa? Sabe por que saudade dói? Porque a saudade é a constatação de que o teu passado era melhor do que o teu presente. Por isso que dói. Quando você traz a tua memória ou sente alguma saudade, você pode ter certeza. Quando a gente lembra da nossa infância, a gente até ri. A gente fala: poxa, caramba, eu era feliz, eu não sabia. A gente está querendo dar um diagnóstico de que o que a gente está vivendo hoje é pior do que o que a gente vivia no passado. O problema da lembrança são essas memórias, são essas saudades, são essas dores, são esses sentimentos. Por isso Deus ele começa falando com aquele
povo que estava prestes a viver algo inédito na vida deles. Não vos lembreis das... Por quê? Porque as coisas passadas, sendo boas ou ruins, poderiam trazer para eles dores que poderiam ser evitadas. Mas ele logo à frente ele vai dizer, também não é só isso não. Nem considereis as... O que é considerar? O problema não é só trazer a memória. Considerar as coisas antigas é quando você se prende a essa memória e ajusta a tua vida àquilo que você está sentindo. Você está entendendo? Considerar é fazer uma análise falando, não, é realmente, lá atrás era melhor, então eu vou ajustar minha vida ao passado e não ao presente. Você concorda comigo que muitas vezes nós vivemos a nossa vida com o nosso ponteiro atrasado em relação ao que Deus tem na nossa vida? Você concorda comigo que poderíamos estar vivendo coisas maiores e muitas vezes não nós vivemos porque o nosso ponteiro está desajustado com o ponteiro de Deus? Deus está falando para você nessa noite, Deus está falando para você, igreja, nessa noite, que eu tenho coisas novas na sua vida, mas é necessário que os ponteiros se ajustem. E como é que esses ponteiros se ajustem? Não se lembrem das coisas passadas e não considerem as antigas. Pastor, passado e antigo não é a mesma coisa? Não é. E aí a gente vai se surpreender mais uma vez. Qual é a diferença entre lembrar de coisas passadas e considerar as coisas antigas? Tem diferença entre passado e antigo? Tem. Porque para a gente falar de passado, a gente tem que voltar em algo que passou. Perceba bem, para que você lembre do passado, é necessário que você volte no tempo na sua memória. Você conseguiu pegar isso? Você já viu um filme chamado De Volta para o Futuro? Ah, você não é tão novinho assim não, por favor. De Volta para o Futuro, quantos lembram? Esse é o meu filme preferido. Eu já vi esse filme inúmeras vezes. Para quem já viu o filme, e eu não quero falar muito dele, mas para quem já viu o filme, embora o nome do filme seja De Volta para o Futuro, esse filme vai falar de alguém que voltou para o passado. E quando ele fala de volta para o futuro, na verdade ele quer voltar para o seu tempo presente. Ele vai voltar lá para o ano de 1965, se eu não me engano, né? Porque seus pais ainda estavam se conhecendo. E aí ele tenta de alguma forma com aquele carro lá, o DeLorean, lembra? Aquela máquina do tempo. Ele tenta de alguma forma entrar naquele carro para voltar para o futuro. Mas o futuro dele era o presente, o tempo que ele estava. Então o que eu percebo é que existem pessoas e a gente fica, pastor, será que é possível voltar ao tempo? É aqui, ó. Será que é possível voltar ao tempo? É aqui. Tem pessoas que estão vivendo baseadas em lembranças do passado, não conseguem romper do presente, não conseguem se aproximar do seu destino, porque ainda estão presos a memórias que já deveriam ter ficado lá atrás, sendo elas boas ou ruins. Muitas vezes nós não valorizamos o presente porque nós estamos ainda aprisionados em coisas que passaram. Ah, pastor, porque ele me magoou. Ah, pastor, porque ele falou isso. Ah, pastor, porque ela fez isso. Ah, pastor, e Deus está falando assim, não vos lembrei das coisas passadas. Diga amém se você entende. Isso é o passado. O nome já diz, se é passado já. E como é que você traz, como é que você ressuscita isso? Voltando lá. Então lembrar das coisas passadas é fazer um movimento do presente para voltar no tempo. E considerar as coisas antigas. Estou falando que no passado eu tenho que voltar lá. E das coisas antigas? Antiga eu estou falando do presente. Pastor, antiga eu não estou falando do passado? Não. Antiga eu estou falando do presente. Por exemplo, fala um carro, fala um carro antigo aí, me ajuda aí, os motoristas, por favor. Esse aí é Corcel 2, Maverick, o pessoal pegou pesado. Mas é isso, é isso. Por que eu falo que o Maverick é antigo? Por que eu falo que o Corcel 2 é antigo?
Porque foi algo do passado que está hoje vivo no presente. Quando eu falo de coisas antigas, eu não estou falando do passado. Porque o Maverick do passado era novo. O Corcel 2 do passado era novo. Quando eu falo que o Maverick, o Corcel, o que mais? O Onix. Oh Deus, ouve aí a oração do teu filho. O Fusca, no passado ele era novo, mas no presente ele é antigo. Então quando ele está falando, não considere, não vos lembrei das coisas do passado, ou seja, não volte para lá, diga amém. Mas ele está falando também, não considerei as coisas antigas. Não adianta também você trazer coisas de lá para hoje. O problema é que as coisas são antigas, porque tem coisas que deveriam ter ficado para lá e você não vai lá não, mas carrega contigo isso. Sentimentos antigos, coisas que já passaram, coisas que Deus já moveu, já libertou, já fez, só que você está tratando isso que é antigo como um bichinho de estimação. Só que Deus está te dando uma palavra de libertação nessa noite. Não vos lembrei das coisas passadas e nem considerei as coisas antigas. Esse versículo, é lógico, eu na minha limitação, muito limitado que eu sou, eu talvez se fosse escrever esse texto, eu escreveria o 19 antes do 18. Mas como Deus é perfeito, e Deus inspira de forma perfeita, Ele primeiro dá o alerta, depois Ele fala o que Ele tem. Primeiro Ele ajusta, depois Ele manifesta. Primeiro Ele trata, depois Ele move. Você está entendendo? Primeiro Ele fala, não vai lá não. Da mesma forma, não traz coisa de lá para hoje não. Tem coisas, querido, que a gente fica tentando, a gente ora por coisas novas, só que a gente não larga a antiga. Está entendendo? A gente tem pedido coisas novas, um momento novo, um sentimento novo, só que a gente tem dificuldade de largar o antigo, a gente tem apego. Eu sei que Deus fez lá atrás, eu sei que Deus moveu lá atrás, só que muitas vezes você tem impedido o teu ser de viver coisas novas porque você está paralisado nas coisas que passaram. Lá atrás Deus te usava, lá atrás Deus fazia, lá atrás Deus falava contigo, mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que movia no passado é o Deus que se move nesses dias. E aí Ele dá uma palavra para você e para mim nessa noite. Versículo 19. Vamos lá, vamos ler juntos em nome de Jesus. Eis. Isso é uma declaração profética para a tua vida nessa noite. Você vai declarar e crer que Deus está movendo isso em teu favor. Diga comigo assim, eis que faço. Eis que faço coisa. Diga bem forte, coisa nova. Coisa nova. Só que tem um problema. Vamos lá, isso é real. Só que tem um problema. O problema é que ele está falando assim, estou fazendo coisa nova. Será que você não está percebendo? Por isso que ele fala o 18 daquela forma. Porque ele está dizendo assim, eu estou fazendo. Porque tem gente orando para que Deus faça, mas não está entendendo que Deus está. E o que está acontecendo, pastor, que eu não estou vendo? Não é porque Deus não está fazendo. Nós não estamos percebendo. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro. Eu não vou pedir para que Deus faça, vou pedir para que Deus abra os teus olhos para a nossa igreja. Porque Deus está fazendo coisas novas, Deus está fazendo coisa nova. E aí tem gente reclamando, falando, Deus não move, Deus não faz, Deus não muda. Deus está fazendo coisa nova, será que tu não percebe? Ele está fazendo, ele está dizendo, eu estou fazendo coisas novas. E o que a gente aprende? As coisas passadas e as coisas antigas diminuem a nossa percepção. A gente tem dificuldade de ver coisas novas porque o nosso foco, o nosso olhar, a nossa vida está direcionada para as coisas que se passaram. Eu lembro do texto de Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo ele vai dizer assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Peraí, gente. Antes que você fale assim, pastor, você está pregando só o Velho Testamento. Vamos lá, Novo Testamento. Filipenses capítulo 3, versículo 13, 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Quem pega essa palavra para a sua
Poderia passar aqui uma noite inteira falando dos meus testemunhos. Só que, meu irmão, Deus quer te dar novas experiências. Se liga aí. Eu sei que é maravilhoso falar que Deus fez, mas chegou o momento de falar que Deus faz. Porque senão a gente passa a impressão para as pessoas que esse Deus que a gente prega ficou por lá. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse Deus que fez no passado continua fazendo no presente. Pastor, não está fazendo, não faz. Você que não tem percebido. Seus olhos é que estão ofuscados porque está preso às coisas que para trás ficaram. Então eu vejo um movimento simultâneo de Paulo, que quanto mais ele avançava para o futuro, mais ele se afastava do passado. Então, o que Deus está falando com você? Avance. Qual é a palavra que a gente conheceu aí para o avance? Diga para o teu irmão aí, avance. Diga para ele, avance. Deus tem uma obra na tua vida, avance. De Jesus. Amém, Jesus. Quanto mais eu avanço, mais eu esqueço. Tem gente que não consegue perdoar, liberar. A gente falou sobre isso quinta-feira. E a gente entendeu que quanto mais eu me aproximo do novo, mais eu me desgarro daquilo que é velho, daquilo que passou. Lá atrás doeu. Mas se você ficar ressuscitando esses sentimentos, a dor permanece com você. E Deus está falando, eu já te libertei isso, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores. Deus está falando, não é necessário você estar abraçando, porque tem pessoas que acham que tem que criar uma estimação sobre essas dores, esses sentimentos, para justificar o seu estado. Para falar, eu estou assim por causa do que passou. Peraí, a culpa não é do que passou, é quem volta ao passado. Porque as coisas do passado deveriam ter ficado por lá. Então Deus diz para você nessa noite, as coisas antigas, as coisas passadas diminuem a nossa percepção. Tem gente que não rompe, tem gente que não muda. Ah, pastor, lá atrás a igreja me machucou. Meu irmão, segue a tua vida. Deus continua tendo um propósito. Ah, lá atrás eu me magoei no ministério. Meu irmão, limpa esse choro aí, limpa essa lágrima. Avance em direção ao que Deus tem na tua vida e deixa Deus mover coisas novas em teu favor. Senão a gente vai ficar aqui chorando as mesmas pitangas o resto da vida. Deus tem coisas novas para nós. Deus vai fazer? Não, Deus está fazendo. Deus está fazendo. O que você precisa nessa noite é, Senhor, pedir a Ele, Senhor, abra os meus olhos para ver o que o Senhor está fazendo. E Ele quer que você veja. Ele está falando, gente, eu estou fazendo coisa nova, vocês não estão percebendo. Deus não vai fazer aquilo que Ele está fazendo já. Você tem noção de que algumas orações Deus está falando? Imagina Deus recebendo algumas das nossas orações. Graças a Deus e ao Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe orar como convém. A gente está aqui, Senhor, faz, Deus move, é a nossa forma de expressar. E Deus está assim, meu Deus. Deus está assim, meu Deus, né? Ótimo, né? Deus está assim, fazer o quê? Eu já estou fazendo. Mover o quê? Eu já estou movendo. E muitas das nossas orações estão canalizadas, transferindo a responsabilidade para Deus, pedindo para que Deus faça aquilo que Ele já está fazendo. Nesse momento que Deus está falando assim, abra os teus olhos, escurtindo os teus olhos, para que você contemple as maravilhas que eu tenho feito na tua vida. Diga amém. Então quanto mais eu avanço, mais eu esqueço. Quanto mais eu avanço, mais eu vivo. Prossiga em direção ao alvo. Deus tem maravilhas, tem feito maravilhas em nossa vida, querido. Coisas novas também significam coisas inéditas. Por que coisa nova? Muitas vezes traz ao nosso coração a ideia de que Deus vai fazer algo novo, mas que eu já conheço o que Ele vai fazer. Quantas vezes você determinou na tua mente, no teu coração, a forma que Deus iria fazer? E enquanto Deus não faz do jeito que você achou que deveria fazer, você acha que Deus não está
fazendo. Só que o Senhor quer renovar a tua vida nessa noite, trazendo essa ideia, que coisas novas também são coisas inéditas. Eu acho que você pode dizer para a pessoa que está perto de você: não vai ser do teu jeito. Vai ser do teu jeito. Não vai ser do teu jeito. Quer ver onde é que a gente vê isso? Perceba esse texto. A gente lê isso aqui correndo e não está entendendo o que Deus está falando. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Olha o que ele está dizendo no final. Eis que porém Gente, a gente lê da glória a Deus e não entende. Meu irmão, se fosse para eu liberar uma promessa para a tua vida, eu falaria assim: eis que porém um rio no deserto e um caminho no erro. Ou não? Se é deserto, qual é a maior necessidade que a gente sente no deserto? Se fosse para eu escrever, eu falaria: eis que porém um rio no deserto e um caminho no ermo. Pastor, o que é ermo? Ermo é um lugar descampado, sem caminho, sem trilha, sem trajetória. Então o normal seria: onde não tem água, o Senhor vai colocar água, e onde não tem caminho, o Senhor vai pôr um caminho. Só que Deus está falando contigo que coisas novas significam coisas inéditas. O Senhor está falando: eis que porém um caminho no deserto. Pastor, por que ele não bota um rio no deserto? Se ele botar um rio no deserto, você fica por lá. O Senhor está falando assim: ó, eu providenciarei um caminho no deserto. Significa que o deserto não vai parar, não vai permitir que você, não vai deixar de permitir que você avance. É deserto, tem sol batendo na cabeça, tem, dá sede, dá, mas você não vai deixar de avançar. Por quê? Porque Deus providenciará um caminho no deserto. E por que rios no erro? Em um o Senhor providencia caminho, e outro o Senhor providencia recurso. Quem pega aí? Quem pega aí para a sua vida? E um o Senhor está dando caminho, e outro o Senhor está dando recurso. Então Deus está falando: você não vai parar por falta de direção e nem por falta de recurso. Deus está falando assim: a ordem é para que você avance, a ordem é para que você continue. O deserto não vai parar você. Por quê? Porque mesmo que você não esteja vendo, eis que farei um caminho no deserto e porém rios no ermo. Que crê, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Ele está falando: eu estou fazendo coisa nova. Eu falei para você que coisas novas significam coisas inéditas. Você está esperando o fluxo natural das coisas, que Deus faça exatamente do jeito que você imaginou que deveria fazer. Por isso você não tem percebido os sinais, porque os sinais são estranhos aos seus olhos, porque você já programou teu coração para imaginar o agir de Deus de um jeito. E Deus está dizendo: eu estou fazendo, só que você não está entendendo. Pastor, e como é que vai ser isso? Porque eu olho no deserto e não vejo nada. Eu olho o erro e não vejo nada. E Deus está falando aqui, ó. Porém, pastor, você acabou de dizer que as coisas novas Deus está fazendo, não vai fazer. Ele não vai pôr. Você falou que ele já pôs, não. Eu falei que ele já está fazendo. E por que ele vai pôr e não pôs? Por que ele está dizendo porém e não disse eu pus? Porque Deus não vai colocar caminho para quem não avança. É desperdício.
conforme você for avançando, conforme você for prosseguindo, conforme você for ousando a continuar, eu porei caminhos no deserto. Deus não põe caminho para quem não caminha. Para de se enganar. Tem gente esperando uma esteira e não um caminho. Tem gente pensando que Deus vai pôr uma esteira e ela não precisa fazer esforço nenhum. Sobe na esteira e Deus caminha por ela. Pastor, eu não estou vendo nada. Avança. Pastor, eu não estou entendendo nada. Avança. Os sinais ainda não estou vendo. Como diz o apóstolo Paulo, aos meus olhos, os sinais, as coisas, a gente está vendo como se fosse um espelho, embaçado, meio. Avança. Nós não precisamos de uma imagem, nós só precisamos de uma direção. Ainda que você não veja, ainda que você não entenda, só creia que Deus está fazendo. A cada passo que você der, Deus estará pondo um caminho no deserto. E um dos lugares mais inóspitos da sua vida, nos momentos mais absurdos da sua vida, em lugares que nós chamamos de vale, porque ele não é vale. Nos lugares que nós chamamos de vale, nos lugares que nós chamamos de deserto, Deus está lá conosco. Deus está falando que no deserto, Deus está lá conosco. Deus está falando que no vale, Deus está lá conosco. Ele está dizendo: eu porei rios no erro. Perceba que Deus está trazendo. Rio significa presença, rio significa refrigério, rio significa fluir de Deus. Deus está falando assim, conforme você for caminhando, a tua vida vai voltar a fluir. É o que ele está dizendo. Existem coisas travadas, atravancadas, paralisadas, e aí você está colocando a culpa em tudo e em todos. Está colocando a culpa do teu passado, a culpa de quem te magoou no passado, e Deus está falando: ei, esqueça, não se lembre das coisas passadas, não considere as coisas antigas. Eu estou fazendo coisa nova, vocês não estão percebendo? Eu vou pôr um caminho no deserto, eu vou pôr rios fluindo. Deus está falando: eu estou provendo um caminho para você, eu estou provendo recursos para que você não pare. E Deus está dizendo para nós, está nos dando essa palavra de ordem: avance, não se prenda o que passou, porque senão nós seremos para sempre pessoas traumatizadas. Porque o que é um trauma? Alguém que está carregando o seu passado no presente. O que é um trauma? Alguém que passou algo e esse algo reflete na sua vida até hoje. E Deus está falando para você, por mais grave, por mais terrível que tenha sido o seu trauma, Deus está libertando você disso nessa noite. Por mais que isso de alguma forma mexesse com você, Deus está dizendo: isso não vai paralisar mais você. Eu passei por uma série de períodos ruins, eu passei por coisas da minha infância que eu não gosto de lembrar. Então não lembra. Porque tem pessoas que ressuscitam as suas memórias para justificar o seu estado no presente. E Deus está falando: você não precisa disso. Você não precisa ser uma pessoa passiva de pena para atrair a atenção dos outros, para se lembrar de que você passou por traumas. Eu não estou de forma nenhuma menosprezando o que você passou, mas eu não posso aprisionar a você em algo que Deus já te libertou, algo que Deus já te soltou, e você está colocando as algemas de novo. Eis que estou fazendo coisa nova. Quem está disposto a orar para que Deus abra os seus olhos nessa noite? Porque o propósito de Deus é fazermos viver uma nova história. Aí você todo domingo vem: Deus, eu não aguento mais ouvir falar que Deus vai fazer coisa nova, que Deus está fazendo coisa nova, de que Deus vai me dar uma nova história. Eu acho que isso é mentira, porque todo domingo a gente ouve algo do tipo e a gente não vê. Não é que não. Você já entendeu que o problema não está em Deus. O problema não está em Deus. Deus está fazendo. Deus está movendo. Você tem ignorado os sinais. Você tem deixado passar os sinais.
Sabe, você está esperando um grande espetáculo no céu, dizendo: olha, sou eu fazendo um milagre. Deus nas minúcias está movendo na tua vida e você não está percebendo. Sabe, você quer o quê? Qual o sinal que você espera? Uma trombeta sendo tocada no céu e Deus nos detalhes da sua casa está movendo e você está achando que não está movendo. Você tem orado pelo seu casamento, você tem orado pela sua família. Só que a gente só quer agradecer a Deus quando a transformação ela é operada por completo. Pequenos sinais já são dignos. Olha, pequenos sinais já são possíveis. Já é possível de você agradecer a Deus. Agradeça ao Senhor pelos pequenos sinais que Ele tem movido na tua vida. Só que a gente quer grandes sinais. Zacarias no capítulo 4, o texto vai dizer: não menospreze o dia dos pequenos começos. Em outros textos, em outras traduções vai dizer: não menospreze o dia das humildes coisas. Pequenos milagres, pequenos sinais, é Deus te lembrando. Pastor, mas não era para eu agradecer só quando tivesse tudo pronto? Não. Os pequenos sinais são lembranças de Deus para você, dizendo: eu estou fazendo. Glória a Deus, Jesus. Então nosso coração tem que estar aberto para o que Deus está fazendo. Agora não sou eu que te liberto. Deus, o Senhor, enviou o seu Filho para que você fosse liberto. E na cruz do Calvário Ele já disse: está consumado. O que significa estar consumado? Está feito. Você está entendendo? O que significa estar consumado? Está feito. Há uma porção reservada para a tua vida. Deus está trabalhando no teu interior e você não está percebendo. Sabe, você tem se prendido às coisas que não têm dado certo, não naquilo que Deus já tem movido. Você tem se prendido a coisas que ainda não foram transformadas e tem esquecido de lembrar que Deus já moveu em pequenas coisas. São pessoas que se prendem a metade do corpo vazia. De verdade. Tem pessoas que nem param para conversar, porque senão ela te puxa no mesmo buraco. Pastor, mas você tem que caminhar com todo. Quem disse? Quem disse isso? Tem pessoas que, se você se permitir muito, elas te puxam para o mesmo buraco que ela está. O nosso papel é ser luz, mas tem pessoas que não se permitem ser induzidas pela luz. Tem pessoas que, se você perceber, ela não vê o que Deus está fazendo e quer que outras pessoas não vejam como ela também não vê. A verdade é que muitas vezes o frustrado ou a frustrada não quer ser frustrada sozinho. Ela se sente menos frustrada quando ela pega essa frustração e divide com alguém. Ela quer que outra pessoa não veja como ela não vê. Só que peraí, Deus já moveu o suficiente em nosso favor. A gente não vai ficar se prendendo a argumentos, a historinha, a tititi, seja lá o que for. O que nos guia é a palavra de Deus. O que nos guia é a palavra de Deus. E o que Deus está falando para nós, e o que eu quero para a minha vida, é que Ele está fazendo coisa nova. E isso para mim é maior do que qualquer argumento que você me trouxer. Pastor, eu não quero nem ouvir. Eis que faço coisa nova. Pastor, mas isso é no Antigo Testamento. Era para um povo específico. Tá bom. Então me fala do odre velho, do odre novo. Me fala dos remendos em odres, remendo em vestes velhos. Quanto mais você remenda, maior fica a rotura, diz a palavra. Deus está dizendo, é necessário para um vinho novo, um odre novo. Ele tem ouvido isso, só que tem pessoas ficando para trás. E Deus está falando, eu estou fazendo e você não está entendendo. Você está preso às coisas que já passaram. Quem quer viver essa nova história? Quem quer
quer ousar e viver o que Deus está prometendo para nós na história. Irmão, se fosse me prender as coisas que passaram, eu nem estava aqui nessa noite. Se fosse me prender pelas decepções que eu já tive, familiares, espirituais, ministeriais, eu jamais seria teu pastor. Eu poderia ser um daqueles frustrados de internet, desestimulando você a congregar, porque eu ia falar assim: a igreja me matou. Eu ia falar assim: não vai para lá não, porque é só decepção. Eu ia falar: não vai não, porque mais não. Deus está procurando pessoas que vençam as suas frustrações e continuem vivendo o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Declara sobre a vida do teu irmão: Deus tem coisas novas para você. Tem coisa nova para você. Declara sobre a vida de outro irmão aí, diga para ele, declare com toda a sua fé: Deus está fazendo coisas novas na sua vida. Deus não está dizendo que você não sofreu no passado. Deus não está falando que não doeu no passado. Ele está falando do presente. Deus está falando do hoje. Deus está falando do teu futuro. Não comprometa o seu futuro, o seu presente por coisas, por decepções, por mágoas, por sentimentos que você viveu no passado. Deus tem coisas novas para nós. Amém. Glória a Deus. De repente você teve uma mãe ou um pai que não cuidaram tão bem de você. Mas isso não significa, isso não vai determinar o teu presente como mãe ou como pai. Você está entendendo? Mas eu não sei amar porque eu não fui amado. Querido, você não entendeu que Cristo já te libertou desses sentimentos. Pastor, mas eu não tive pai, eu não tive mãe, mas Deus está te dando a oportunidade de reescrever uma nova história. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerem as antigas. Deus está falando: eu quero começar uma nova história a partir de você. Mas para que isso aconteça, você precisa estar liberto dessas coisas. É a partir de hoje, a partir de agora, Deus está abrindo os seus olhos. Não para que você entenda o que Deus vai fazer, não, para que você veja que Deus está fazendo a todo momento e você não tem percebido. Então que Deus abra os seus olhos nessa noite, que Deus ressuscite em você a esperança, que você creia mesmo sem entender, que Deus está operando em nosso favor e que sim, viveremos novas histórias em Deus. Em nome de Jesus, venha para a sua vida e a prova do Senhor se glorifique. Em nome de Jesus. Levanta as mãos para os céus, aí você vai cantar esse louvor. Lembra do que você vai cantar.
Uma nova história.